Fala galera da Powering, tudo bem com vocês? Leandro aqui, hoje um dia um pouco diferente, né? A gente teve algumas publicações dentro da própria plataforma do TradingView falando sobre essa barra do semanal que poderia estar construindo a ideia de que no diário a gente iria buscar o imã magnético, que seria a média móvel de 200. A gente já buscou e agora, pelo jeito, a gente está rompendo a média móvel de 200, tá, pessoal? Isso é bem importante para o preço, ainda mais para quem quer um preço que venha a se deslocar cada vez mais alto, ou seja, uma pessoa que está otimista no mercado deve gostar de ver esta sequência, tá, pessoal? Lembrando que essa sequência é uma sequência muito convicta de alta, tá? A gente tem essa convicção expressa em várias formas, inclusive uma das formas que eu mais gosto de trabalhar, que é os gaps, né? Então, esses gaps de região, esses gaps de barra, a zona onde a barra simplesmente não tem negociação vendedora, importante apenas deslocamento de preço comprador. E a gente vê essas regiões sendo abertas, ou seja, gaps de compra em cima de gaps de compra. Então, notem esses gaps aqui do fechamento até essa próxima região aqui. Notem isso, como temos aquela ideia de força, né? Gaps abertos, barras fechando próximas das suas máximas, tá? E agora o preço um tanto quanto forte, né, pessoal? Eu acredito sim que a gente vai ver alguma correção, tá, gente? Eu não acredito que a gente vai subir reto para cima, porém eu não posso duvidar do Bitcoin, né? O Bitcoin, para quem está acostumado, sabe que é um ativo complicado, né? Quando se diz respeito a movimentações de maneira aguda, né? Ele sobe muito rápido, mas ele desce muito rápido também. Então a gente tem que ter uma certa cautela aí para que a gente não fique eufórico frente a esse movimento de preços, tá bom? Uma das coisas que a gente pode visualizar é a construção daquele retângulo, tá, pessoal? Estamos muito próximos já do topo deste retângulo, ou seja, o topo da lateralidade. Acreditamos que os compradores vão querer realizar parte das suas posições nessa região, trazendo assim alguma correção, talvez uma correção mais lateral, mas mesmo assim uma possível correção. Pode acontecer de começar a empilhar a barra branca para cima e a gente voltar para esse highest high aqui, o topo histórico? É óbvio que pode, quando se trata do Bitcoin tudo é possível, né? Mas a gente tem que ficar esperto para os movimentos, né? A gente vê bastante força, agora o Bitcoin engatou mais uma vez aquela ideia de que estamos convictos, vamos subir, e a gente está já trazendo uma alta absurdamente forte nessas últimas horas. Desde o dia de ontem, a gente basicamente só subiu e o alvo é 41.500 dólares basicamente, tá? Que é o topo dessa lateralidade. Enquanto a gente não alcançar essa região, eu acredito que a gente vai continuar subindo. Acho que a gente encostando nessa região, a gente pode deixar algum tipo de movimento corretivo, talvez para construir um movimento mais lateral, como eu disse, para se apoiar nessa média móvel de 200 que agora começa a dar aquele contexto mais ascendente, tá? Bem interessante a ficar então. Eu vou deixar também descrito na descrição desse vídeo o estudo que a gente fez do modelo Stock to Flow para ciclos de alta de longo prazo, tá? A gente falou sobre que no macro o Bitcoin continuava muito forte e valia a pena a gente olhar e considerar tomadas de posição pensando no longo prazo. Agora, para quem já está posicionado, consegue aproveitar esse tipo de movimento. Para quem não está, se torna um pouco mais difícil querer entrar agora, tá? Acho que quem está fora tem que dar uma acalmada no coração, não querer comprar em qualquer ponto, porque pode comprar um movimento mais climático, né? A gente nota essas barras aqui de volume, né? A gente começa a ter o acréscimo de volume em uma região que aparentemente pode estar construindo um retângulo em um fundo, ou seja, retângulo em fundo rompido para cima, normalmente projeta essa amplitude toda para cima, então a gente pode sim estar construindo uma estrutura que venha para esta região aqui novamente para buscar os topos históricos. Até porque parte desse movimento muito convicto e forte se dá devido à frustração deste triângulo, ou seja, a gente vê que era um triângulo descendente que rompeu para cima, né? E eu comentei recentemente uns vídeos que a gente publicou, não sei se foi aqui no YouTube ou se foi no TradingView, mas figuras que rompem para
parte que tem a baixa probabilidade normalmente tende a fazer movimentos muito fortes, né? Então, eu espero sim, talvez movimentos mais amplos para essa região e eu não me surpreendo se daí o preço vir buscar talvez novamente 60 mil dólares, tá, pessoal? Isso aí eu acredito que pode acontecer sim, afinal a gente vai estar simplesmente projetando uma lateralidade para cima e isso é comum dentro dos gráficos de preço, tá bom? Quando a gente visualiza gráficos um pouco menores, como gráficos de 4 horas, a gente vê, de 1 hora, por exemplo, a gente vê um pico de volume nessa região aqui, aquela ideia de ignição, porém a gente não tem aquele volume tão alto agora nessa sequência de movimento. Isso pode sim nos indicar algum tipo de correção em forma de cunha, né? Porém, as últimas vezes que a gente formou cunhas, tá? Então a gente rompeu para cima. O preço, como a gente falou, está bem convicto. Então as últimas vezes que a gente fez algum tipo de construção de cunha, a gente rompeu para cima. Dentro de 1 hora está mais difícil de interpretar. Se eu entrar no 30 minutos, talvez facilite um pouco, mas mesmo assim não fica bem configurada, né? Parece um bounce, assim, uma situação não tão clara de cunha, mas lembra assim um pouco. Dentro do 4 horas a gente tem basicamente um movimento de 1, 2, 3 de compra nessa região sendo acionado e já inclusive pagando o risco, se eu não me engano. Deixa eu ver, acho que ainda não, ainda não, mas o risco vai ser pago nessa região de topo de lateralidade ali nos 41.350 dólares, tá? Acredito, pessoal, que a gente possa sim ver mais deslocamento de preço para cima, porém, como agora a gente ficou bem afastado das médias, não me surpreende uma correção também, tá? Uma das coisas que vale a pena a gente salientar é que no gráfico semanal que a gente tinha fechado, a gente fez uma live com o pessoal do Premium e falamos sobre a possibilidade dessa barra ser rompida para cima e fazer um novo movimento de alta, tá? Então foi bem interessante, o Gustavo ainda falou disso. Inclusive a gente estava acompanhando na abertura o gráfico da CME, que eu vou botar na tela agora para os amigos, que relembra aquela ideia de um possível movimento de gap de fuga, tá? Vale a pena a gente ficar atento aos gráficos da CME também, tá? Dentro do gráfico diário a gente estava com aquela ideia de que a gente ia buscar a média móvel semanal, agora a gente está fazendo uma barra de ignição rompendo a média móvel semanal, inclinando a média móvel de 20 para cima, com as médias menores, 8, 9, tudo apontando para cima. Isso pode ser um movimento de ignição, inclusive se a gente for olhar alvos, seria 48 mil e um segundo alvo seria 57.100. Está meio confluente com aquela lateralidade projetada a 60, né? Então vale a pena a gente ficar atento a isso. Se a gente abrir as bandas de Bollinger, provavelmente a gente vai estar encontrando aqui uma abertura de bandas, ó. As bandas de Bollinger estão fazendo o famoso movimento de abertura, ou seja, expansão de volatilidade. Olha só, a gente nota agora então através das bandas de Bollinger, elas estavam bem estreitas e normalmente bandas de Bollinger estreitas quando fazem abertura, ou seja, o gráfico ele normalmente contrai volatilidade, expande volatilidade. Quando ele está abrindo as bandas significa uma paulada, provavelmente uma expansão de volatilidade, é isso que a gente está vendo, né? Não só nos gráficos da CME, mas também nos gráficos perpétuos. Opa, desculpa aí, pessoal, eu vou apagar esses meus estudos aqui. Não só na CME, também nos gráficos perpétuos. Então a gente pode esperar sim um movimento mais forte após essa expansão, essa abertura de bandas, essa expansão de volatilidade, né? A gente não sabe até onde vai, mas temos sim alvos nesses gaps vendedores aqui. Então a gente tem gap de venda nessa região aqui e não iria me surpreender se o preço viesse buscar essa zona aqui, que vai dar mais contexto de lateralidade ainda. Não significa que a gente vai voltar a subir numa alta para 100 mil dólares do nada, mas a gente vai estar iniciando a construção de uma lateralidade um pouco mais ampla, tá? Lembrando que se a gente projetar isso aqui, se a gente projetar pelo menos essa barra aqui, amplitude, vai ter alvo aqui em cima também. Fica meio pesado projetar todo esse movimento de alta. Então acho que projetando essa última barra para cima daria o alvo nessa região. Particularmente, pessoal, vale a pena interpretar esse volume, né? A gente teve volume decrescente nessa queda
e agora um volume aparentemente ascendente nesse primeiro movimento de alta. O que a gente quer ver é o histograma, ou seja, as barras de volume crescendo, tá? Não vai ficar tão bonito se acontecer uma barra desse tamanho branca de volume, ou seja, com um histograma muito forte e depois um histograma muito forte com uma barra de venda. Então a gente quer ver barras de venda com pouco volume, barras de compra com muito volume. Isso vai nos ajudar a interpretar o deslocamento de gráficos a partir de agora, beleza? Outra coisa importante para a gente estar falando, pessoal, é que sim, nós continuamos com aquela ideia de que ao gráfico se deslocar dessa forma agora, o gráfico semanal talvez fez apenas uma armadilha, tá? Então agora eu volto a pensar naquela possível armadilha, né? Vamos ao gráfico aqui. Volto a pensar naquela possível armadilha de falso rompimento, a tentativa de perda da mínima, né? Aqui, ó, pessoal, eu começo a considerar dessa forma novamente, tá? Uma linha de tendência de alta, tá? Eu começo a considerar assim, já muda um pouco o modo em que eu leio este canal, e a gente pode sim estar construindo um canal de alta ainda, tá, pessoal? Um canal de alta mais ou menos com uma estrutura dessa forma, tá? Isso nada impede dos preços continuarem subindo, tá, pessoal? É possível fazer mais um movimento lateral? Possível sempre é, porém agora a gente está vendo bastante pressão compradora, né? Até mesmo dentro do gráfico semanal, a gente estava com volume decrescente nessa queda, então todo esse movimento caiu, fez uma queda nos preços, agora a gente já está com um volume bem interessante. Por exemplo, o volume desse início de semana já está quase maior que todo o volume da semana anterior, né? Então está bem forte o deslocamento de preço, tá, pessoal? Está bem convicto. Dentro do gráfico de uma hora, a gente já comentou, a gente está vendo aquela cunha, tem que ficar atento que a gente pode ter uma correção a qualquer momento, beleza? Caso a gente venha romper para cima esse mastro de bandeira ainda, a gente pode ter um movimento ainda mais agudo de alta, talvez projetando todo esse mastro para cima daí em 46 mil dólares, mas eu não acredito que isso venha acontecer de maneira tão rápida, tá? Eu acho que ainda é possível a gente ver alguma correção nessa faixa de preço. Beleza, galera? Esse é o nosso vídeo sobre Bitcoin hoje, é o nosso contexto que a gente visualiza através dos gráficos. A gente espera ter conseguido contribuir de alguma forma para os amigos. Já vou solicitar para os amigos que deixem o seu gostei, caso tenham gostado, e considere se inscrever no nosso canal e ativar os sinos das notificações. Beleza? Muito obrigado, até a próxima.